Way Cast, podcast New Way. Estamos começando mais um New Way Cast e hoje os papéis aqui se inverteram, né? Estou aqui com Érica e Douglas Andrade, que vai contar a história deles pra gente, né, agora. Isso aí. Já entrevistaram tantas pessoas, abençoaram tantas vidas e agora chegou a vez de vocês contarem a história de vocês pra gente. Honra! Mas, ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Atitude TV, já escreve, deixa lá o teu like, compartilha, tá bom? E também o nosso Instagram. Qual é, amor? @SouNewWay. Isso Vai lá. aí, Você gente. não segue, compartilha também, tá? Além de seguir, compartilha. Para poder Beleza. alcançar o maior número de pessoas. E pode já mandar a sua pergunta, pode mandar o tema do próximo podcast. E hoje a Thay, que é aqui da comunicação, né, da Atitude, tá no nosso lugar de entrevistada? Ela hoje Entrevistadora? inverteu os papéis. Você pensou que a gente inverteu o papel de mais mulher? Nada disso. Nada disso. Não. Não se faz isso. Agora sou eu que vou estar aqui à frente entrevistando esses dois maravilhosos, líderes do New Way, né? Líderes de família. Estamos aí já há 20 anos caminhando com casais e família, Thay. Que bênção. É. Então eu quero iniciar essa conversa perguntando pra vocês como vocês se conheceram. Ih, a long time. Como iniciou esse relacionamento? Vocês já eram cristãos quando se conheceram? Eu era. Ah, tá. Eu era o quê? Olha, com 15 anos a gente começou a namorar. Eu tinha 15 anos e o Douglas tinha 16. Isso aí. Não é, Novinhos, né? não é uma idade adequada para começar um namoro. Não era. E foi na escola que tudo começou, sabe? Os meus olhos viram aquele garoto assim, sabe? Depois o Rodrigo vai jogar a nossa foto, que vocês vão se divertir junto com a gente, Muito recordando. boa, inclusive. Muito boa e muito antiga, né, Thay? E aí... Acho que eles nem eram nascidos. Para, amor. Menos, gente. Não, Thay, a gente estava ali no ensino médio, meu primeiro ano, Douglas, o segundo ano. Muito tímido, sabe? Um menino assim, mas um menino que já se destacava. Eu não Era sabia... crente, entendeu? A luz do Senhor pairava. Um crente cheio de hormônios, sabe, Thay? Entendi. Doido pra namorar e beijar na boca. Mas só que eu era tão tímido que dificilmente eu conseguia me relacionar. Sério? Eu não me aproximava. Eu tinha muitos amigos, mas pra questão de namoro era muito ruim. Na verdade, foi um empurrão. Um amigo dele, amigão mesmo, o Fábio, né? Mandar um beijo pro Fábio, nosso Fábio. cupido, que estudava com a gente. Falou pro Douglas que eu estava mega interessada, mega caidinha nele. Pra ele se sentir mais seguro. E falou a mesma coisa pra mim, que o Douglas estava mega interessado em mim. Então a gente já foi, né? Eu fui mega confiante. E foi o primeiro namoro sério da gente. A gente não tinha namorado ainda, até porque a gente era muito novinho. Mas eu era da igreja do pastor Josué, pai. Josué Valandro. Nossa. Né, o pai, não o filho, que é o nosso pastor, não o Ele era Júnior. seminarista. Era seminarista, eu era da igreja dele, pastoreada por ele. Tinha sido batizada por ele. E o Douglas era da Assembleia de Deus. Imagina, Batista é Assembleia, ó. Eu era crente. Era, canelinha de fogo. Então. Sério? Pentecostal? Era. E aí, a primeira preocupação que eu tive era de saber se ele era crente. Aí eu descobri que ele era crente, né? Quais eram os princípios e valores dele. Isso ajudou muito a gente, porque foi meio caminho andado. Claro que com 15 anos, ninguém começa a namorar com 15 anos achando que vai casar, Sim. né? Nem sonhava, na verdade. Não, a gente não pensava em casamento. Na Não- verdade, um queria aproveitar o outro. Papo reto, né? Uhum. Queria desfrutar do corpo do outro. Era isso, mas acho que quando Deus tem um propósito, então quando a gente tem temor do Senhor, acho que o que segurou muito foi o temor. Eu tinha muito medo medo de fazer avançar e sofrer consequências, vamos botar assim, diante de Deus, tá? Mas eu tentava errar também. Claro, os hormônios ficam ali o tempo todo, né? Clamando. Você quer falar aflorados. Gente, achar que essa história de viver um namoro santo é não ter vontade, não ter atração física,
lei do engano. É engano. Não é? Não existe isso. Na verdade, o que me atraiu no Douglas foram as belas pernas dele. É, amor? Isso aí é você que tá falando. Porque o Douglas sempre foi atleta, então ele fazia parte do time de handball, ele jogava vôlei, ele jogava basquete, ele jogava tudo. Então ele vivia o quê? De short, de bermuda. Então, falei, nossa, que gato, que pernas bonitas. Mas, então assim, rolou primeiro uma atração física. Então é importante saber que para ter um relacionamento saudável tem que ter uma atração. Essa história de achar que você pode se casar com alguém por quem você não é atraído, como é que vai ficar o sexo depois? Sexo tem envolvimento físico, não só físico, mas tem que ter. Tem que ter e... Hoje eu vejo as pessoas tratando a questão do namoro em santidade só com relação ao sexo. Mas Não eu é. acho que é muito além disso. Eu acho que se você não tem uma intimidade com Deus, você não está tendo um namoro santo, não está tendo um relacionamento santo. E muitos jovens acham que só não fazer o sexo é santo. E esquece das demais coisas que envolvem uma vida santa. Sim. Entendeu? A mesma coisa, eu falo pro adulto também, né? O adulto acha que está vivendo uma vida santa, mas ele só nega o imposto de renda dele. Aquele jovem que cola na faculdade, né? Eita, Jeová, Então, assim, a gente iniciou o namoro despretensiosamente, sem entendimento, até porque éramos muito novos, dois adolescentes, 15 e 16 anos, não é a idade adequada, volto a repetir, não é a idade adequada para um namoro, mas nós tínhamos princípios e valores. Eu não fui criada num lar evangélico, mas o meu pai, que não era crente, dizia para eu me casar virgem. Meu pai dizia isso para mim. A minha mãe se casou virgem com meu pai, mas ele não era. Então, eu fui criada à base desses valores. Então, eu tinha muito temor a Deus, né? Eu já tinha entendimento. Eu tinha me batizado aos 15 anos. E aí, quando eu conheci o Douglas, então, a primeira preocupação era saber se ele era crente, se ele professava a mesma fé que eu. E eu descobri que sim. E a gente estava sempre, logo depois que a gente começou a namorar, a gente ficou naquele tempo de preparo, de conhecimento, de saber se estava... Eu não sabia se eu era namorada do Douglas, eu sabia que ele era meu namorado, né, amor? Era. Eu não sabia não, sabe? Eu dizia assim, será que ele me namora? Porque a gente se via só na escola, começou como um namoro muito puro, na escola mesmo se vendo, sabe? Pra mim, namorar era isso, encontrar na escola e na Tá vendo? Na época, Na época era. A gente não se via final de semana. A gente se via na escola, a gente não se via final de semana, só depois, quando ele começou a frequentar a Batista, né? Depois ele começou a se envolver, mas ele também era muito respeitoso, tinha uma reputação muito boa. Isso é muito importante. Legal, não é? Então, assim, todo mundo conhecia o Douglas na escola e participava de Grêmio. Assim, o popularzinho, sabe? E tímido. Eu falo que eu jamais escolheria um cara que fosse muito extrovertido, sabe? Não sei, acho que naquela época... Era concorrente? Olha isso, naquela época eu não sei se eu saberia lidar. Embora ele fosse um cara que fazia diferença dentro da escola e participasse de um Grêmio, todo mundo queria ele, sabe? No partido lá do Grêmio, porque ele era um cara que já passava credibilidade, já tinha princípios e valores. Então, era um cara diferenciado, sim, e isso me encantou depois que eu comecei a conhecer. Nós ficamos somente 2 semanas, 15 dias se conhecendo para depois, de fato, dar o primeiro beijo. Não foi orando, tá? Você que fica, estamos orando. Não estava orando não, irmão. Não estava orando não. Não, a gente estava se conhecendo um ao outro, não é? Sabendo se, de fato, a gente tinha conexão, sabe? Não se a gente era igual. A gente não acredita que tem que ser igual, não. A gente acredita muito na sua singularidade. Mas a gente acredita em propósito. Sim, propósito precisa combinar. Mas não que ele tem que ser igual a mim ou tem que ser igual a ele. Sim, né? Perspectivas alinhadas, futuro, princípios. Então, depois de 1 ano de namoro, ficando na escola, namorando na escola, no 2º ano que eu acredito que, de fato, a gente começou um namoro sério. Foi quando ele começou a ir à minha casa. Nossa! 1 ano. Ele me enrolou 1 ano. 1 ano. E escondido do meu pai.
Sério? Olha isso! Revelações. É. Fala, amor. Como é que eu ia sair da minha casa num bairro pra ir pra outra, falar que eu não vou namorar? Meu pai não queria que eu namorasse. Nem Entendi. o meu pai dizia Entendeu? que namoro de escola não dava em nada. Não perde seu tempo namorando em escola que não dá em nada. Então, assim, não era um namoro proibido. Eu tive autorização dos meus pais para namorar o Douglas, tanto é que ele foi à minha casa. Mas, realmente, a preocupação é ela... Como que começa a namorar há 15 anos e vai casar? Vai dar certo? Vai ficar quanto tempo namorando? Vocês foram... Audaciosos. Não, eu acho que foi meio... Eu tava até conversando com o jovem ali fora, falei sobre isso. Não, era despretensioso no início, não tinha Cobrança, Mas vocês são uma raridade. pretensão, eu não tinha pretensão de casar, nem imaginava que ia casar, que ia querer casar pra Não mim. naquele momento ali. Era um namoro na escola. Falta de maturidade devido à idade. Né? Nós desenvolvemos uma maturidade como casal juntos. Então, assim, hoje o jovem tem a possibilidade, a oportunidade de estar mais desenvolvido, de entender que 15 anos não vou namorar porque como é que vai casar? Entendeu? Então foi um namoro que começou de forma despretensiosa, mas com princípios e valores, né, que nos protegeram. Sim. Não é isso? Foi. Eu sempre tive temor aos meus pais, obediência, mesmo meu pai não sendo crente, eu sempre obedeci o meu pai. Então, assim, se a gente está com uma vida bem-sucedida, né, com uma vida feliz, é porque nós sempre fomos obedientes e honramos os nossos pais, tanto eu quanto o Douglas. Isso pra gente é fundamental. E foram o quê? Quanto tempo de namoro? Foi rapidinho. Quanto tempo, meu amor, você ficou me enrolando pra casar? Foi rapidinho, 6 anos. Misericórdia. Não, mas eu entendo. Vocês eram muito novos, Não tinha como ser menos. Iniciaram cedo. Não tinha dinheiro nem pra comprar um McDonald's, Ai, pô. eu sou da época que o meu pai teve que assinar para eu casar autorizando. A maioridade não era 18, Nossa. era 21. E eu casei no dia do meu aniversário de 21 anos. Meu Deus. Então, assim, mas foram Não, é. muitas coisas durante 6 anos. 6 anos. 2 anos depois eu estava formado já. E aí eu fui trabalhar. Pra quê? Pra casar. Só que, pô, eu achava, não, terminei o 2º grau, agora eu vou arrumar um emprego da Época Galáxia. do 2º grau ainda, viu como é velho? Aí eu fui procurar emprego, não, já acabei o 2º grau. Tá, e aí? Entendeu? Então, assim, é importante, né? A gente que fala para casais, a gente que já há tanto tempo instrui e orienta casais, né? Mentoreia mesmo ali os casais, é importante saber que por que a gente demorou? Primeiro que a gente não tinha maturidade, né? Como homem e mulher. Para estar e para entrar no casamento tem que ser homem e mulher. Não pode ser menino e menina. Não pode. Tem que ser adulto, tem que ser responsável. Então, a gente entendeu isso, por isso que levou tanto tempo. Por quê? A gente tinha que trabalhar para se sustentar. Não dá para achar que vive de amor. As contas chegam, né, amor? Eita, nem fala, e não para não. Você acha que vai parar, não? Só aumenta. Só aumenta. E uma das coisas que fez com que o Douglas entendesse o papel dele de homem, o Douglas ele foi trabalhar carregando caixa na Piraquê. Enquanto a gente namorava. A gente não era casado. Quantos anos você tinha? 18. Então, Foi o Caramba. primeiro emprego. Eu estava no ensino, no último ano do 2º grau, pedi para sobrar, não queria ser militar. Falei, não quero ser militar não, vou arrumar um emprego, vou acabar o 2º grau, vou arrumar um emprego bom. E tal. Aí acabou, novembro, dezembro, de férias, janeiro eu comecei a trabalhar. Janeiro não, fevereiro. Janeiro eu procurei emprego, passei o mês de janeiro todo procurando emprego, não arrumava nada. Aí um vizinho jogava vôlei comigo, falou, pô, tu quer trabalhar mesmo, cara? Eu falei, quero. Ele, vou arrumar um emprego pra tu. Mas é trabalho. Eu falei, meu irmão, qualquer coisa. Ele, qualquer coisa, eu vou arrumar, hein? Eu falei, tá bom. Aí ele foi, no outro sábado, ele falou, ó, segunda-feira tu vai me encontrar lá em Turiaçu. Aí me deu o endereço, vou te apresentar pra um amigo. Aí peguei o ônibus, fui pra lá, cheguei lá 8 horas da manhã. Aí ele me apresentou o gerente lá. Aí o cara me mostrou o serviço. Tu vai, eu pesava uns 60 quilos. imagina, esse garotinho, magrinho. A pilha de caixa pesava 500.
Era meia tonelada cada Nossa. quilo de Isso caixa. é o cara que quer casar, É. entendeu? Aí ele falou, vai tu carregar tem certeza caixa. que tu quer? Aí eu falei, não, eu quero, pô. Ele, tu sabe quanto vai ganhar? Eu falei, não, eu quero trabalhar. Então ele falou, tá bom, vai lá no UDP, fala que eu tô te recomendando e vê quando é que tu vai começar. E na outra semana eu comecei a trabalhar. Sabia que estava por vir grandes responsabilidades, né? Então, quando ele entendeu o papel dele, né, com 18 anos, a gente começou a namorar com 15, já tinha 3 anos. E aí a gente já tinha, o nosso namoro caminhou com o entendimento de que namoro é feito ou para terminar ou para casar. Uhum. Né? Não é para abrasar o resto da vida, né? Para ficar nesse tempo o resto da vida. E aí, quando a gente entendeu isso, ele falou, bem, eu preciso arrumar um emprego. Que até para namorar tem que ter... Tem que ter dinheiro. Como é que sai para comer? É. Como é que sai Se para não tem dinheiro, não Hoje em namora. dia as meninas estão pagando pros caras aí. Eita. Tô sabendo, um bizuzinho veio aqui no meu ouvido, que a mulherada tá pagando Cuidado, tudo. cuidado. Cuidado com o que você está cultivando. Exato, com o que você está se permitindo. É. Então, assim, quando o Douglas entendeu o papel dele, né, de homem, de ser adulto, e que a gente já tinha decidido que nós iríamos nos casar, ele foi carregar a caixa na Piraquê. Né? Ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano, aí, além disso, eu já vendia roupa, né? Vendia camisas que eu pegava com o tio dela. Ele sempre foi empreendedor, tá? Aí arrumei um ponto lá em Madureira para botar lá na passarela. Nossa. As camisas. Aí botei um garoto para trabalhar. Eu tava na Ele sabia o que ele Piraquê, queria, tava né? vendendo. Não é? E um pai de um amigo meu era representante de um produto para dentista. E eu pegava aquilo ali, botava numa pastinha. Gente, ele quer muito casar comigo. Ia viu? visitar o dentista. Pô, imagina, eu tímido e tinha que vender o produto. Tipo assim, quando eu ficava na frente do dentista, eu tava quase morrendo para falar. Mas aí eu consegui algumas vendas, mas não era meu perfil, eu não conseguia vender. Eu conseguia distribuir as tarefas, eu conseguia botar o cara para vender para mim, eu conseguia pessoas dentro da comunidade que eu morava vendendo as camisas para mim, mas eu mesmo não conseguia vender. Aí eu parei de vender os produtos, fiquei com as camisas e com a Piraquê. Mas aí eu vi que meus amigos que estavam nas Forças Armadas já estavam comprando carro. Eu falei, pô, meu irmão, acho que ser militar vale mais a pena. Os caras já compraram o carro, eu tô ralando. Tem o 2º grau. Eu tenho o 2º grau, mano. Aí eu não consigo comprar um carro? Não, eu vou virar militar. E aí foi aí que eu fui no trabalho, falei com o meu chefe lá, falei que queria ir embora, que eu ia estudar, que eu ia ser militar. Aí falou, cara, faltam 2 meses para tu completar 1 ano. Espera completar 1 ano, a gente faz um acordo, eu te mando embora, tu pega esse dinheiro e paga teu curso. Aí eu falei, tá bom, só 2 meses eu vou esperar. Aí quando completou os 2 meses, eu falei, pô, eu vim pedir para você me mandar embora. Esse Ele, foi não, pai, te mandar hein? embora não, vou te dar um acordo. Eu falei, tá bom. Fui lá, peguei o acordo, falei, pai, eu vou estudar de manhã, o senhor paga outro curso para mim à noite? Aí ele paga. Aí eu ia de manhã pro curso, voltava para casa, tomava banho, almoçava e ia pro curso da noite. E assim começou Com um bom tempo, história. assim. Bom tempo estudando, de dedicação, mas entende que é muito importante o jovem ter entendimento do que ele quer. Uhum. Então, assim, quando ele entendeu que a gente queria casar e que ele precisava fazer alguma coisa, ele correu atrás. Então, não tem essa. Então, né, hoje a gente vê muito jovem que tem muito mais oportunidade, que tem pai e mãe ali, que ajuda e ainda fica criando dificuldade. Então, a gente foi muito intencional quando a gente soube o que a gente queria. E a gente tem sido intencional até hoje. Sim. Sabe? Como casal, como família e como líderes de família. Isso é muito importante. Não, tava vendo um negócio agora à tarde, aí tava... Não, era uma tela. Aí tava lá que o sucesso, ele não acontece. Você trabalha por ele. Sucesso ou qualquer outra coisa que você conquista na vida, você tem que trabalhar, ela não acontece do nada. Uhum. Tem que correr atrás, tem que ir Sim. mesmo. Abraão tava lá sentado, era rico, milionário, tava lá na casa dos pais, Deus falou, sai daí, ô abençoado, né? Vem que eu quero te abençoar mais. Mas você tem que trabalhar, não ficar aí curtindo e aproveitando o que teu pai tá te dando. E Abraão saiu do meio dos parentes dele e foi construir a história, e por isso nós estamos aqui hoje. Então, a Bíblia fala só que a gente tem que trabalhar. E aí, eu lembro que eu estava já com 19 anos e fui estudar com um adolescente de 12, 13 anos que iam fazer concurso para o ensino médio.
Aí imagina, pra eles eu era um adulto. Imagina, era bullying o tempo todo, os caras chamando de burro velho, de não sei o que, soltando aquelas piadinhas de adolescente de 12, 13 anos. E pra mim tava tranquilão, eu tava pagando o preço pelo que eu não estudei durante 11 anos, entendeu? Nunca é tarde, né, amor? Não, eu fiquei tranquilão, na época o professor olhava pra mim e ria, né? Aí eu ficava assim, e continuava tentando aprender. Só que eu tive que desenvolver técnicas porque o tempo era curto, então eu desenvolvi técnicas que se aplicam somente a mim, né? Eu estudo hoje o que eu sei mais, o que eu não sei eu deixo pra lá. Eu não posso errar o que eu sei. Olha a importância do que o Douglas está falando. Quando ele descobriu o que ele queria e ele correu atrás para fazer dar certo, não perdeu o foco. Uma coisa também que a gente vê muito hoje, né, é que o jovem perde o foco muito rapidamente. Então, assim, o que você quer? Eu quero casar, eu quero ter minha família, eu quero ter meu emprego, eu quero ter minha profissão. Tem a questão da influência também, né? Quem você escuta hoje? O que você assiste? Exatamente. Eu digo que nós estamos aqui ou para sermos influenciados ou para sermos influência. Então, a gente está aqui para influenciar. É isso que a gente acredita, é isso que a gente faz. E vem cá, no início do relacionamento de vocês, como o relacionamento com Deus influenciou nas escolhas e decisões como casal? Primeiro ponto, nós já tínhamos uma vida com Deus. Isso é muito importante, né? Sim. Então, eu já tinha ali as minhas decisões com Deus. Eu já tinha decidido que eu me casaria virgem. Era o meu voto com Deus. Eu não tinha esse voto não, tá, gente? Não, gente, ele bem que tentava, né? Então, eu já tinha uma vida devocional. Eu fui alcançada através, né, fui ganha para Jesus através da minha mãe. Então, minha mãe se converteu e era só eu e ela. Meu irmão não ia, meu pai não ia. Então, eu já tinha entendimento de que a minha vida, né, era valiosa porque Jesus morreu na cruz por mim. Uhum. Então, eu ia para o culto com a minha mãe. Eu nunca pude participar de um retiro, eu nunca pude participar, né, de um acampamento. Meu pai nunca permitiu que eu dormisse fora. Então, era ir para a igreja com a minha mãe e voltar. Sempre foi muito assim limitado, igreja, casa e escola. Então, eu tinha que buscar Deus. Eu tinha que ler Bíblia, eu tinha que orar, porque eu não tinha tantos recursos como tem hoje. Hoje a nossa igreja oferece muita coisa para todas as faixas etárias. Então, isso é perfeito. Então, eu desenvolvi uma vida com Deus, porque eu entendia, né, que buscar, né, o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Tive um bom modelo na minha casa de casamento. Meus pais são casados até hoje, há mais de 45 anos. Então, eu já almejava e sonhava por uma família estruturada, um casamento em que cada um fazia seu papel, mesmo meu pai não sendo crente. Isso era muito forte, muito latente em mim. Então, eu sabia que eu ia ser casada e eu ia ser feliz. Eu sabia, eu nunca duvidei que eu não teria sucesso no meu casamento. Né? Nunca passou pela Tinha essa certeza? Muito, muito mesmo. Primeiro, porque eu tinha um modelo. Então, eu reproduzi o que eu aprendi. E segundo, né, porque Deus estaria no centro do nosso relacionamento. Não estava no centro do relacionamento dos meus pais, mas a minha mãe, como cristã, purificava meu pai, como a Bíblia ensina. Não é? Sim. A mulher que não é crente, ela purifica o seu marido. Mas meu pai é um homem de princípios e valores. Então, isso para mim fez muita diferença. E a gente desenvolveu uma vida como casal também. Porque depois que a gente começou a ter foco no casamento, foi aí que eu comecei a inserir Deus no relacionamento. Porque eu orava, eu pedia direção, eu perguntava para Deus se era isso mesmo. Sabia que ele perguntava se era eu a mulher certa? Importante. Tem gente que tem medo, né? Se Deus falar que não, aí eu vou ficar sem. Ficar sozinho? Entendeu? Mas Mas é muita questão também da maturidade a pessoa ter esse pensamento, né? Porque eu já fui essa pessoa, mas hoje em dia eu não vejo mais dessa forma. Eu falo, Senhor, eu quero o que o Senhor tem pra mim. O que o Senhor não tem, eu não quero. Isso. Independente se a pessoa é bonita, é feia. Eu sempre tive uma frase, Deus, se não for bênção, é maldição, então tira. Que não é sim, não. Sim. Ou é bênção ou é maldição. Então eu quero tua bênção, eu não quero maldição. Exatamente. Sempre fui muito radical com Deus, sabe? Muito. Sempre fui
muito firme, muito decidida, então eu não negocio muitas coisas. Fui um pouco inflexível, rígida. Deus vai mudando a gente, né, meu amor? Aleluia, Senhor. Glórias, glórias. Mas o Douglas buscava muito a Deus, né? Ele não tinha dentro da família do Douglas, dentro da casa do Douglas, não tinha ali um modelo. Ele já tinha vivido dentro de uma família disfuncional, em que os papéis ali não estavam com a questão da separação dos pais dele. Então, ele já tinha vivido o outro lado, que ele não queria repetir para ele. Não, eu frequentando a igreja desde cedo, meu pai não ia para a igreja, mas falava que eu tinha que ir. Era simples assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Mete o pé, toma aqui o dinheiro da oferta e vai. Olha a importância de ouvir o pai. Mesmo que o pai não fosse, ele ouvia o pai e ele ia. Entendeu? E aí, ali na igreja, eu era alimentado com princípios e valores bíblicos. Mesmo eu não querendo estar lá, porque eu era criança. E aí eu comecei a ter o círculo de amizade dentro da igreja. Frequentava, era sozinho dentro da igreja, não tinha nem pai nem mãe dentro da igreja. Caminhava sozinho, então. Sozinho. Até que minha irmã também começou a ir, mas aí a gente virou adolescente, a gente saiu, adolescente, não tem jeito, mano, sem estrutura. Eu fui tentar viver minha vida de adolescente, né? E até que um dia eu tomei a decisão e voltei e fiquei. Um dia ele me conheceu e tudo ficou diferente. Nem te conhecia ainda. Tudo ficou melhor. Aí eu olhei e falei, Deus, o Senhor não me quer no mundo, então me ajuda a ficar na igreja. Eu tenho que me sentir parte. Sim. Entendeu? Porque eu não me sentia parte da igreja. Eu estava lá, vivia tudo, mas não me sentia parte. E aí foi quando eu comecei, com 15 anos, a estar mais presente. Aí comecei a me inserir nos grupos da igreja e comecei a caminhar. Minha mãe aceitou Jesus também, começou a frequentar a igreja, a caminhar, foi fazer seminário, e aí as coisas começaram a andar mais nesse sentido. Mas entende que a gente já, de forma individual, cada um já tinha Um relacionamento, né? com Deus. A gente já tinha um relacionamento em Deus. É importante também a gente falar sobre isso, que não faltava nada, sabe? Porque hoje, tipo assim, eu preciso de um namorado, eu preciso de um marido, eu preciso de uma família. Não, você primeiro tem que estar inteiro e completo em Deus, com você mesmo, sabendo a sua identidade e sabendo quem você é em Deus. Então, eu já tinha minha experiência com Deus e ele já tinha a experiência dele, né? Quando a gente começou a namorar, ele não era batizado. Eu já era batizada na Igreja Batista do pastor Josué Pai, que era o nosso pastor, o nosso líder, mentor. Eu falo que a gente foi abençoado primeiro pelo pastor original, né? Depois que a gente foi pelo pastor Josué Júnior, o filho. Mas o Douglas também. Então é importante a gente também trazer isso, não achar que eles estavam incompletos, estava faltando alguma coisa. Não estava faltando nada. A gente estava feliz da vida, a gente estava vivendo nossos sonhos, correndo atrás do que a gente queria. E eu era bem consciente, tá? Eu não me batizava porque eu era consciente que se eu me batizasse, eu ia estar em pecado, porque a igreja que eu frequentava não permitia a pessoa batizada usar bermuda. E eu usava, jogava. Ele é dessa época, viu? Eu pegava onda, como é que eu ia parar de fazer as coisas? Fui atleta, né? Sempre fui... Como é que eu ia parar de fazer as coisas que eu gosto, porque eu me batizei, aí se eu me batizasse lá, eu achava, não, se eu me batizar, aí eu vou estar pecando. Eu tinha essa consciência, entendeu? Mas eu também não me achava que eu era do mundo porque eu não me batizei. Uhum. Eu só não conseguia me inserir naquele dogma. É importante isso também, porque quando a gente começou a namorar, eu sabia que ele era da Assembleia e ele sabia que eu era da Batista. E a gente sabia que até antes do casamento isso tinha que estar resolvido. Não dá para cada um casado caminha junto. Não, e eu falo até hoje, se você não concorda com alguma coisa na sua igreja, procura algum lugar que você vai concordar, porque você tá ali e tá indo contra, você tá pecando. Sim. Entendeu? Tem que obedecer a sua liderança. Então ele tinha esse entendimento. E aí eu convidei ele para Batista. Eu falei, vamos na minha igreja? Era em outro bairro, ele morava em Bom Sucesso, eu na Ilha do Governador. Então ele vinha aos domingos, ia para lá, gostou muito, se inseriu. Uma das coisas que fez diferença na vida do Douglas, que é uma coisa que tem muito aqui na nossa igreja, né? É trazer o jovem para perto. Então, o Douglas, ele foi atraído, né, pela juventude da igreja
ele se sentiu pertencente e ele decidiu se batizar na nossa igreja, na época, que era a Igreja Batista de Itauá. Ele se batizou lá e, a partir daí, nunca mais parou de trabalhar e servir a Deus. Então, ele foi o líder de louvor da igreja lá. Nossa! Cantava e era músico. Mas ele sempre ministrou. Ele sempre ministrou. Que legal. Ele foi convidado para ser líder de louvor porque ele sempre teve palavra, ministração, vida com Deus. Mas você canta sim. Não, mas na época eu não cantava. Eu cantava na Assembleia no conjunto. A Igreja Assembleia é o seguinte, ela tinha as estruturas. Era o conjunto de crianças, conjunto de Eu vim adolescentes, da Assembleia também. conjunto de adolescente, de jovens e o conjunto de senhoras, o coro e a orquestra. Eu participava do conjunto. No conjunto qualquer um canta. Qualquer um canta. Da desafinada, eu participava daquilo. Lá na Batista não, já tinha... Era o louvor, já tinha que dividir voz, tinha que fazer o quê? Aí quando me convidaram, eu falei, tudo bem, eu posso ir, mas é para aprender a cantar. E ali começou. Não era uma aula de canto, mas... Mas tá, ajudava. é importante a gente falar que durante esses 6 anos, com 5 anos, eu falei, Douglas, não aguento mais. Ou a gente casa ou a gente separa, porque não dá para ficar abrasando tanto tempo, né? Porque... né? Aí eu falei, então arruma uma casa aí que a gente casa. O Douglas tinha uma preocupação muito grande de que a gente tinha que ter um apartamento. A gente tinha que comprar um imóvel. Eu falei, pronto, Jesus volta e eu não casei, ainda subo virgem. Doida pra, né? Pra conhecer ali. Doida pra conhecer o mistério, o varão. Presente dado por Deus, que é o sexo para o casal casado. Casado. Então, assim, foram 6 anos difíceis, tá? Eu não vou glamorizar, né? Foi bem desafiador. O Douglas nunca dormiu na minha casa, eu nunca dormi na casa do Douglas, eu nunca pude viajar com a família do Douglas. O Douglas, assim, tinham muitas limitações, tinham muitas restrições que tinham que ser obedecidas. Meu pai não permitia, de jeito nenhum. Então, se fosse para um casamento, uma festa, ele tinha que voltar para casa dele. E você pra sua. Exatamente. E não importasse a hora que fosse. De madrugada. Quantas vezes ele dormiu em pé no ônibus? Ele nem sentava no vazio, porque senão ele dormia e passava do ponto direto para ir para casa. Então, ele ficava em pé ali, porque o meu pai não permitia que dormisse em casa. Então, hoje também é uma facilidade tão grande, é tanta permissividade. Não, eu vejo, o cara mora no Recreio, a menina mora na Barra. Não deixei ele pra casa porque tava tarde. Ai, tadinho. Então, assim, Tá bom, quanto então. mais você facilita, né, pro namorado, mais ele entende que tudo bem ela ir me encontrar. Então, assim, eu falava, não, e detalhe, vem me buscar na minha casa. Então, ele saía de Bom Sucesso de ônibus, me buscava na minha casa de ônibus, a gente ia pro shopping, ele me deixava em casa e depois ele ia para casa. E é assim, tipo assim... Perseverou, né? Pra poder super alcançar, chegar à Terra valorizado, Prometida. isso aí, Terra Prometida. E conta pra gente, quais foram os desafios que vocês enfrentaram ao longo desses anos juntos? O relacionamento com Deus, né? Construir o relacionamento com Deus ajudou vocês a superar. Muito, Sim. muito. Entender quem nós somos em Deus ajudou muito, nos protegeu muito, mas nós viemos de realidades diferentes, né? Muito diferentes. Contexto. É importante também trazer isso. Não é só a questão financeira que impacta dentro de um relacionamento. A questão social também, sabe? De achar que eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos anseios, eu tinha muitas aspirações, eu sabia os lugares que eu queria conhecer. E isso para o Douglas não era muito importante, não era prioridade. Porque, assim, meu pai, ele sempre me motivou muito e ele sempre me instruiu que se eu tivesse, olha, você vai ter um futuro brilhante, faz a sua parte, estuda, trabalha. Então, você vai ter um carro, depois você vai trocar de carro. Então, eu sempre fui criada à base dessas aspirações e dessa ambição mesmo de ser cada vez melhor e ter coisas que me proporcionasse devido ao meu empenho e à minha determinação. E o Douglas não, porque ele não tinha pai e mãe ali. Motivando ou falando quais eram. E nós fomos construindo isso juntos. Que legal. Sabe? De falar, olha, meu sonho é esse. E ele falava, tá bom, vamos ver o que a gente consegue. Né? Tiveram alguns desafios, sim. O que eu vejo hoje é que o casal não quer enfrentar as etapas do casamento. Quando nós casamos, os primeiros anos
a gente não tinha quase contato. Eu era trabalhando e estudando. Nós éramos novos. Então o pessoal casa hoje achando que já vai casar rico e aposentado. Que vai passar a lua de mel na Europa ou em Cancún? Não, pode até ir, mas parece que já quer estar aposentado. Assim, vai ter tempo de qualidade. Não, vai ter que estudar, trabalhar, virar à noite. Construir, né? Construir, exatamente. Assim como a gente construiu no nosso namoro, eu não nasci herdeira, né, amor? Infelizmente. Nem casei com um príncipe. A plebeia que não casou com príncipe. Até porque príncipe e princesa fica lá no conto de fada, né? Uhum. Viveram felizes para sempre, acaba ali a história. Não conta o dia seguinte, né? Eu acredito muito em casamento, em relacionamento saudável. Não utópico, não de castelo, de fada, de príncipe e princesa. Sim. Não deturpando o que é príncipe e princesa, mas está entendendo o que eu estou trazendo? Não de fantasia, mas certeza. de realidade. Namoro é uma preparação para o casamento. Então, a gente tem que entender. Quando você é solteiro, você tem um comportamento. Quando você começa a namorar, você já tem que ter outro. Quando você está noivo, quando você está casado, são comportamentos que você tem que ter como uma mulher casada, como um homem casado. Então, tudo isso exige o quê? Escolhas. E para eu escolher isso, eu abro mão disso aqui. Toda escolha, você abre mão de alguma coisa. Uma renúncia, né? Uma renúncia, exatamente. Então, nós fizemos algumas renúncias, né? Que, assim, a gente não tinha uma vida em que a gente podia fazer tudo que a gente queria. Nem no namoro. Nem no namoro. Nem no namoro. Se a gente não pudesse ir num restaurante top, né? A gente ia num fast food que cabia no nosso bolso. E tudo bem. Uhum. E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Naquela época, tudo bem. Não. Hoje não. Não, eu vou falar, tinha um restaurante lá na ilha que ela achava que era o máximo do luxo. Porque era na zona nobre da ilha. Não, aí, depois... Muitos anos aí depois. algum tempinho depois, vai me levar naquela espelunca. Engraçado que antes era o... Claro, pra namoro, né? Pra namoradinha. Pra você ver como é que são as expectativas, Teve uma evolução, né? Exatamente, né, Thay? Afinal, eu tô com esse homem quase 30 A anos. gente é como a gente imagina no coração, irmã. Então, eu sabia que eu ia ter um futuro lindo, né, ao seu lado. E você comigo, né? Comia lá o Mac Douglas pensando que era o X-tudão aqui. E vem cá, como manter um equilíbrio saudável entre o amor conjugal e a devoção a Deus? Muito boa essa pergunta. Equilíbrio é algo, eu falei que eu vou vender. Como psicóloga, eu vou botar num potinho assim, equilíbrio, e vou vender. Nossa, eu ia estar trilionária, nem trilionária, bilionária, hein? Só já estocou vento porque tu não pode Não vender é? equilíbrio. Porque, olha, encontrar o equilíbrio é um grande desafio. Muito desafiador. A gente exerce tantos papéis. Eu exerço o papel de mãe, de esposa, de líder, de psicóloga, né, de filha, de amiga. Então, são vários papéis que a gente fica tentando equilibrar. Para saber primeiro ter equilíbrio, você precisa saber o que é prioridade. Se tem uma coisa que eu aprendi muito com Douglas, foi Mateus 6,33. Por muito tempo, esse versículo foi o versículo da nossa casa, não é? Sim. Até a chegada da Lavínia, que você vai inserindo outros. Mas buscar o reino de Deus. Então, a nossa prioridade sempre foi essa. Buscar o reino de Deus. Nossa prioridade sempre foi uma devoção a Deus. Depois, um ao outro. E nós vivemos, né, um casamento muito diferente. No sentido de proximidade. Nós namoramos 5 anos. E aí, noivamos com 5 anos. Com 6 anos, a gente casou. E aí, depois entrou uma outra etapa do nosso relacionamento. Quando eu casei com o Douglas, ele era soldado especialista da aeronáutica. Ele passou no concurso, que ele queria ter uma vida mais confortável, e aí ele foi ser soldado da aeronáutica para ter uma estabilidade. Tinha até uma vida boa, né? De se ver todo dia. Sim, mas era temporário. Então, era temporário. Para a gente querer ter um futuro mais certo, ele sabia que ele tinha que se movimentar. E aí ele foi fazer um novo concurso dentro mesmo da aeronáutica, que era ser sargento especialista. E aí a nossa história com Deus deu uma reviravolta.
muito grande, porque esse era o nosso desejo. Essa era a nossa vontade, com que o Douglas fosse sargento da aeronáutica. Mas esse não era o propósito de Deus para a nossa vida. E Deus permite. A gente orou, jejuou, chorou. Convocou a igreja, porque o Douglas entrou para a aeronáutica por liminar. Foi algo inexplicável. Tipo assim, ele estava numa colocação, daqui a pouco ele foi lá para baixo, entrou como reserva. Coisas que só acontecem no nosso país. Né? O cara passa num concurso, daqui a pouco, não, você estava numa classificação aqui, daqui a pouco você está aqui embaixo. Enfim, mudaram as regras e colocaram quem queria os deles lá, sabe? Os peixes, e o Douglas ficou, e ele foi para Guaratinguetá. Eu estava casada, casamos em março, o Douglas foi para São Paulo em julho. E ele ficou um mês direto lá, sem a gente se ver. E depois a gente começou a se ver a cada 15 dias. Isso foi durante 6 meses. No início do relacionamento, do casamento? Sim, a gente... Nossa! Então, assim, né? Essa história de nós dois ninguém conhecia. Então, nosso casamento teve, né, essa separação física. Então, entende que se eu não tivesse uma vida com Deus, individual, e ele também não tivesse, a gente não teria permanecido casado? E aí depois ficamos um ano, eu estudando e ela estudando, ela fazia a faculdade à noite. Então eu saía cedo de casa, saía 5 horas, ela estava dormindo. Quando ela chegava, eu estava dormindo. Porque essa é a vida de recém-casados. Como a gente casou muito novo e a gente queria construir juntos, eu trabalhava e eu estudava, fazia faculdade de Direito à noite, eu só chegava em casa às 11 horas da noite. E essa hora eu já estava dormindo, porque eu ia acordar às 5 para ir para o curso que eu fazia, curso de manhã. Nossa. Então, assim, é querer fazer dar certo. E aí no ano seguinte, lá fui eu de novo. Mais 3 anos fora de casa. E aí, quando você pensa que tá tudo muito bem, o Douglas chega pra mim e fala assim, Érica, Deus mandou eu entrar na polícia. Eu falei, o quê? Eu falei, Senhor, a gente já ficou esse tempo separado e a gente tá ali, né, tentando, construindo junto, sonhando junto. Ele, Deus falou que eu tenho que entrar na polícia. Aí eu falei assim, Douglas, eu não casei para ser mulher de polícia, Douglas, não combina comigo, isso não dá. E aí foi uma crise que eu tive com Deus, minha família, o meu pai dizia, olha, pega uma mulher de polícia, você toma cuidado. Mas assim, eu sempre tive o entendimento de que o homem é o líder, é o sacerdote do lar. E o Douglas era um homem que submetia a Deus. Então, ser submissa ao Douglas é muito fácil para mim, porque ele é um homem que segue a Deus. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, eu confiei nele, falei, ok, é isso que Deus falou para você ser, para você fazer? E aí o Douglas entra para a academia de polícia e fica 3 anos na academia de polícia. Então, a gente se afastou novamente e a gente só se via aos finais de semana, porque de segunda a sexta ele estudava full time. Ele se dedicava à academia de polícia e ele deixou um grande legado lá. Então, a nossa história tem muitos desafios. Quem acha que a gente, né? Quem olha pra gente acha que a nossa história é linda, maravilhosa, e é linda e maravilhosa, mas tem os seus desafios, tem as suas noites de choro, tem as suas dores, tem as suas alegrias. Mas toda a história tem os dois lados, né, amor? Essa construção do relacionamento com Deus foi fundamental mais pra gente. intencional a partir desse episódio com 3 meses de casado. E aí de lá pra cá, a gente nunca mais deixou passar batido, não. Não vale a pena. Exatamente. Isso vai muito para a próxima pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que é quais são as práticas que vocês realizam juntos no dia a dia para fortalecer isso? Então, uma das coisas que a gente ensina é que, enquanto você está namorando, não orem juntos. E o pessoal fica doido. Como assim não orar juntos? Quando você... O que é oração? É intimidade. Intimidade com o Pai. Intimidade com Deus. Então, a gente não queria criar intimidade um com o outro. A gente entendia que, enquanto solteiro, e a gente entende hoje, a gente ensina isso,
é que você ore a Deus. Primeiro, para você saber o que Deus quer para você. Como é que o Douglas ia orar comigo, perguntando para Deus se eu era a mulher da vida dele? Se eu ia ser a esposa dele? Não tem lógica. Então, você apresenta para Deus o que você quer. Então, a gente já tinha uma vida ali de dedicação a Deus individual. Uma vez casados, a gente ora juntos sempre. Principalmente à noite. Se tem uma coisa que a gente ensina e que a gente pratica, é não deixar, sabe, um problema virar à noite. Então, tem que quebrar o gelo. Tá com raiva? Tô com raiva. Fala, a mulher que tu me deste na oração. Fala, Senhor. Então, Tem duas agora. Tem duas, né? Tem a duas. mini Érica, que é a Lavínia. Então, assim, a gente é muito intencional um com o outro. Nós temos nossos códigos enquanto casal casado. Às vezes eu olho para ele, ele sabe o que o meu olhar significa, tipo assim, me tira daqui, essa conversa não está muito boa, esse ambiente. Nós temos muitos códigos que nos ajudam a permanecer fiéis um ao outro, a não nos colocar em situações de risco, né, para o casamento. Né? O Douglas é uma figura pública, né? Ele fez e faz diferença dentro da polícia, ele é major da PM. Então, assim, já foi a vários lugares que eu não fui, nem você foi, que Deus colocou ele lá justamente para ser. Um desses lugares de destaque, ele saiu como o primeiro colocado da Academia de Polícia, com a maior nota até hoje. Então, ele está lá no quadro de oficiais da PM. Com isso, ele foi a Brasília conhecer, o que ele ganhou ali de prêmio. E Deus colocou ele com diversas autoridades. Então, por exemplo, tem festividades da polícia, o Douglas não vai só. Eu sou mega conhecida na polícia, sabia? Como a mulher do 01. Ele fala de mim para todo mundo. Então, isso também, né, a boca fala que o seu coração está cheio. Então, o Douglas fala da esposa dele, fala da família dele, fala da filha dele. Então, aonde eu chego, as pessoas me conhecem. É uma forma da gente se blindar. Então, a gente evita muitas coisas separados, a gente está sempre fazendo coisas juntos, tanto no ministério, dentro da igreja e fora da igreja. Não que eu não possa sair com as minhas amigas ou no cinema, não, muito pelo contrário. Nós estabelecemos uma relação de confiança um com o outro, por quê? Porque nós temos uma relação de confiança com Deus. Então, assim, eu jamais vou trair o Douglas, porque eu jamais trairia Deus. E infidelidade não agrada ao Senhor. Então, primeiro eu tenho votos com Deus. E aí depois a gente tem voto um com o outro. Então, a gente estipula o nosso caráter forjado em Cristo, é o nosso caráter como marido e esposa. Aleluia. Eu Viu posso como ele é ouvir homem glória de a Deus sorte? aí? Olha como ele é homem de sorte, tá aí. Realmente. Mas de tem uma verdade. coisa que eu preciso, né, amor, deixar registrado. Acho que não sei. Fala aí. Qual é o principal papel do marido? Procriador. Gente, cara de pau. Um deles. Não, ele tá brincando. Protetor. Protetor. Tem outros, mas o principal papel do homem, do marido casado, é fazer com que a sua esposa seja uma mulher de Deus. Então, se a mulher que eu sou hoje, atuante dentro da igreja e fora da igreja, uma atuante do reino, tá? Uma militante do reino, nós somos defensores da família, é que eu tenho o apoio, a motivação e o impulsionamento do meu marido. Então, assim, ele é o líder, ele é o cabeça, mas eu sou a ajudadora, eu sou a que sou motivada. Então, chegar aonde eu cheguei é porque eu tenho alguém que acredita em mim, eu tenho alguém que ora por mim, eu tenho alguém que protege, sabe? Eu tenho alguém que orienta, porque o papel do marido é ensinar. O marido ensina a esposa. A esposa sabe onde fica o seu Tá lar. gravando aí, Rodrigo? Anota aí, Rodrigo. Tá gravado, amor. Não sei. É só pra zoar, igual a gente zoa os casais que tá gravando os votos. Você tá me zoando, né? Não, porque a gente fica, como é que eu vou dizer? Eu ia falar perturbando, né? Um ao outro, falando assim, vou anotar isso agora. Tá falando, vou anotar, anota aí. Sabe qual é a fala do Douglas? Que nós estamos condenados um ao outro. Olha isso. Condenado. O resto da vida. Ela vai falar o resto da vida. Mas a gente entende que divórcio, né, não faz parte da nossa vida. Nunca fez, tá? Por mais chateação que o Douglas me faça, eu não, porque eu sou muito de boa.
Cara dele. Minhaca agora. Silêncio. É que eu tô olhando pra lá pra vocês não verem. A gente entende que o que vai nos separar é a morte. Nós fizemos uma aliança em Deus. E o que rompe um casamento é a morte. A aliança só é quebrada com a morte. Isso aí, você não tá feliz, mano. Hora pra morrer, hora pra morrer. Eu ensino alguma coisa lá na nossa mentoria lá com o Não casal. mata não, senão você vai preso, vai perder a tua vida também. pode, Não adianta, não matar, mata. gente. Então, algumas coisas que nos protegem, tá? É oração, é cuidado, é dedicação a Deus, dedicação às coisas do reino, né? Estimar. Eu estimo muito Douglas como homem. Então, vou falar agora, já que você que está falando, o que a gente vê muitas são mulheres depreciando o marido, chamando de burro, incompetente, que não presta, que não serve para nada. O marido que ela escolheu, né? Que tá profetizando na vida dele. Então, o que vai fazer com que ele se movimente? Nada, ela já considera ele... Já condena ele a isso, né? Já considerou, então ele não vai se mover nunca. Porque, até agora pensando aqui, quando eu brinco com os casais lá dos alunos, que eu falo que Adão estava lá, quietão, peladão, que é na dele, porque ele não tinha muita motivação para fazer. Aí Deus vai lá e bota a Eva. Mas se Eva chega lá e fala que ele era incompetente, só quer descansar, ele ia continuar descansando. Então, às vezes, a pessoa casa, antes de casar, já dá para saber quem é o cara. Precisa saber. Agora, se ela sabe que ele é assim, ela vai lá e liga o acelerador, o catalisador biológico de homens e bota ele para fazer as coisas. Mas como? Impulsionando. Agora, se ela achar que falando, eu falo adjetivos, né? Adjetivando ele de uma forma ruim, ele vai mudar? Não vai mudar. Pelo contrário, ele vai reforçar e ele vai continuar na posição que ele está. Entende que cada um tem que saber o seu papel dentro do casamento e exercê-lo? Então, o meu papel é estimar o meu marido. Como o papel dele é me amar assim como Jesus ama a igreja. Deus não me mandou amar meu marido como ele ama a igreja. Não, mas Deus me mandou ser sábia, Deus me mandou edificar o lar, Deus me mandou ser ajudadora, Deus me mandou estimar, honrar. Isso Deus mandou. Vocês estão respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês. Olha isso, ó. Como vocês lidam com os desacordos e conflitos no casamento à luz da palavra de Deus? Quebrando o pau e depois reconciliando, ué. A gente é ser humano. Tá, é difícil, né? Muito. É desafiador, né? Eu não gosto da palavra difícil, é desafiador. Nós somos muito diferentes. Você está acompanhando a gente há um tempo, né? Aqui dentro da igreja, da comunicação, você já viu que nós somos duas pessoas bem diferentes, né? E dois líderes muito diferentes. Sim. Né? As lideranças muito diferentes. Então, nós somos completamente diferentes. Somos opostos. Então, assim, o Douglas é o cara, né? Eu sou muito racional, eu não sou tão emocional. A mulher, ela é mais emocional e o homem é mais racional. Eu não, sou muito pragmática. Tem que fazer, vamos fazer. Né? Então, eu não deixo isso. Às vezes o Douglas é mais... Qual é a palavra? Não sei. A palavra que eu vou usar. O Douglas é mais incluso. Né? Então, ele guarda mais. Aí, às vezes eu falo, tá chateado? Tô, eu. Por quê? Ele, por quê? Eu falei, cara, mas já passou, já fiz. Próximo. Tipo assim, prático, porque quem fez fui eu, não foi ele, né? Então, a gente entende que o perdão é diário e que precisa fazer parte do casamento. Então, eu fiquei chateada, eu sinalizo. Eu não gostei do que você fez, eu me sinto assim. Uma das coisas que muda a forma do seu casamento ser mais leve é não acusar o outro, mas se colocar e sinalizar o que o outro fez e te chateou. Então, eu falo, eu não gosto quando você fala assim comigo. Eu não gosto quando você reage assim. Né? E mesma coisa ele. O Douglas é muito tranquilo, é um cara muito de boa. Eu aprendi também. Nós aprendemos muito um com o outro. Né? Hoje nós temos 23 anos de casados. Com 6 de namoro. São 29 anos juntos. Então, é um aprendizado. Sabe? Muito. Então, eu sei exatamente o que agrada meu marido e o que não agrada. Então, eu escolho. Assim como eu escolho todos os dias a amá-lo, você não acorda todo dia amando. Não, né? Nem eu, que sou boazinha, facinha. Não, eu acordo. Ah, mentira. Acorda de mau humor às vezes. Não, agora é que eu tô ficando velho, né? Agora... Inverteu.
Não, tem dia que eu acordo com vontade de dar um chute. Gente. Não na Érica, mas dar um bico em alguém, Na dar um bico vida. no alto. Tipo assim, doido, né? Tá, mas depois passa, mas acorda. Então, o que que eu... Antigamente não, antigamente eu acordava bem. Assoviando, cantando, e eu não, sempre fui meio mal-humorada. De manhã eu só falo com Deus, não quero falar com ninguém, não canto, dou bom Eu sou dia. dessas, eu gosto do silêncio pela manhã. Mas depois de ser a mãe, você já levanta, bom dia, abre a janela, acorda a filha, bota pra tomar banho. Então, Hoje eu demoro 2 horas pra acordar. o bom humor ajuda muito também dentro de um casamento, é necessário. Sabe, uma leveza? Uhum. Às vezes a gente olha um pro outro e a gente ri um do outro, não é? Eu tava rindo de tu ontem? Acho que tava, Eu não? tava. Aí Vocês eu falo, falaram. você tá rindo de mim? Ele, não, e tá rindo. Vocês falaram sobre o bom humor dentro do casamento. Que conselho vocês dariam para as pessoas, para os casais que estão passando por alguma dificuldade hoje? Dentro do casamento? Dentro do casamento. Primeira coisa é chamar Deus. Eu aprendi que o sucesso do nosso casamento é a 3. Tem muitas coisas que eu falo com Deus e depois eu falo com Ele. E Deus confirma através dele. Ou para seguir ou para recuar. Então chama Deus. Chama Deus, se ajoelha, ora no seu quarto. Né? Entende que o quarto é um lugar sagrado, é a cama sem mácula, né? É o leito sem mácula. Então a gente chama Deus e depois a gente chama o outro, o cônjuge. Olha, eu tava conversando agora ali e eu falei justamente... Ele estava aconselhando um jovem, né? Era mais ou menos isso. Vou trazer justamente o que eu falei pra ele. Falei, cara, relacionamento vai ter problema, vai ter conflito, vai ter confusão. Assim como tudo na vida vai ter. tem como. Seus desafios, não tem? Uhum. Só que você tem que escolher aquilo que você vai suportar pro resto da vida. Isso aí. Tem coisas que a pessoa vai fazer que vão te ofender muito, vão te humilhar. Mas é só você. Tem coisas que ela vai fazer que pra você não vai significar nada. E alguém vai olhar assim, nossa, como aquela pessoa tá humilhando a outra e ela se mantém ali. Mas para ele aquilo não faz diferença, não atinge a ele. Atinge até quem tá do lado, mas a ele não atinge. Isso você vai levar tranquilo pro resto da vida. Ainda vai defender a sua esposa. Não, ela é a melhor esposa do mundo. Porque o que ela fez não te agride. Agora, o que ela fizer que te agride, você tem que saber se você vai suportar. Se suportar, você vai tirar o seu tempo. Você vai ficar com raiva, vai querer brigar, mas você vai ter que buscar trazer à memória o porquê que você casou. Aí faz toda a diferença. Quando eu tô com raiva, chateado, eu começo a buscar coisas que vão melhorar a minha memória, trazer memória que dá esperança. Por que eu casei com a Érica? O que ela tem que ela faz que eu gosto? Não é de imediato, né? Assim, lembrei, melhorou. Não. Principalmente no momento da raiva. Né? Claro que existe. Quando a nossa expectativa é frustrada, a gente fica com raiva. Então, às vezes, eu esperava que o Douglas fizesse aquilo e ele não faz. Eu fico chateada. Ok, mas aí eu lembro, né, que não existe casamento perfeito, porque ele não é perfeito e nem eu sou perfeita. Existe casamento bem sucedido, existe casamento saudável, existe casamento abençoado. Então, trazer Deus para o casamento, trazer o seu cônjuge e orar juntos, e sinalizar o que pode ser melhorado, reforçar, como o Douglas trouxe, o que te dá esperança, reforçar os votos. Os votos não só tem a primeira parte, tem a segunda parte. A gente só quer, né, na alegria, mas não quer na tristeza. A gente quer na saúde, mas não quer na doença. Na riqueza, mas não quer na pobreza. Então, eu fiz um voto de permanecer casada e aliançada em Deus. E eu vou continuar fazendo isso. Mas E pode aí, ser. ela falou de botar Deus. Então agora vamos para a parte humana. Nem tudo é o diabo. Às vezes é você. Sim. Às vezes é o cara, às vezes é a mulher Você, que essa personalidade. tá provocando o problema. E aí eles tá sempre no ápice. Então mude de atitude, Isso comece a viver. Comece a olhar para si. Olha, teve algo que foi, assim, transformador na minha vida. Quando eu li O Poder da Esposa que Ora. Eu comecei a pedir para Deus o que eu queria no meu marido. Não a dizer para o meu marido o que eu queria. Ai, você tem que mudar. Ai, você tem que fazer isso. Ah, você tem que fazer aquilo. Eu falei, não. E hoje a minha oração é que eu seja a esposa que Deus deseja que eu seja para o meu marido. Não é a esposa que eu quero ser, mas a esposa que o Douglas precisa que eu seja. Entende? Não é fácil estar no lugar de esposa. Todas as esposas e maridos, cônjuges têm seus desafios, mas quando o Douglas diz que você tem que suportar, eu sei o que é ser esposa de major da polícia.
E eu tenho muito orgulho do que ele é. Mas eu sei também quantas renúncias, eu sei quantas Tem noites... gente que não ia aguentar. Quantas noites sem marido por tirar plantão, sabe? É. Por estar de serviço. Quantos dias em que ele precisa socorrer alguém. Às vezes você está em casa, de boa, e ele é acionado, e ele tem que ir. Entende? Porque, principalmente ele, que foi chamado para fazer a diferença dentro da polícia. Quantos casais e famílias a gente já influenciou dentro da polícia, através da profissão dele? Só que isso custa. Isso custa um preço. Tudo na vida tem um preço. E aí a gente tá aqui, né, amor? Então você que está passando pela prova vai dando glória a Deus. Isso aí. E saiba que tudo na vida passa. Raça. E vem cá, e como manter essa chama do romance acesa durante todos esses anos? Eita, tá perguntando se a gente faz coisa. Tá? Primeiro, para manter acesa, existe. Eu vou falar agora. A gente faz amor e faz sexo, né? Então, ela tá falando na carne, eu vou falar espiritual agora, sou crente. Crente. Existe o amor ágape e o amor eros. Eros, ele vai lá em cima e ele desce. Ele acende, esquenta, depois ele volta, fica pequenininho. Seria paixão, É. não é? O eros, ele vai lá e se, é normal, isso é da criação. Agora, o que mantém o casamento é o ágape, porque ele vai estar naquela chama perene que vai influenciar o ágape, então você vai ter esses picos. E é uma escolha também. Se não está tendo esse calor, né? Eu até gravei lá no hotel. Se o teu casamento não tem fumaça, Tem fogo. você tem que buscar. Se não tem, tem que buscar. Não tem que assoprar, tem que abanar. Vai suar. Vai no carvão. O sexo é fundamental dentro de um casamento. Mas tem que ter toque. Se não tiver toque, se não tiver contato, não tem o restante. Na verdade, se não tiver relacionamento, né, que ele está trazendo como toque, se não tiver ali intimidade, como é que você vai ter sexo? Sim. Então, na verdade, a gente diz que o sexo não é só à noite, na hora que vai dormir, não é? A gente se prepara, a gente busca, né, estar bem um para o outro. E aí, tem também algumas coisas práticas que a gente faz. Por exemplo, a gente tem, né, uma vida intensa de muitas atividades, não só como profissionais, ministeriais também dentro da igreja. A gente tem uma filha pequena, mas a gente tem o dia do casal. Então, a gente não abre mão de ter tempo de qualidade juntos como casal casado. Então, lá em casa, a gente tem uma viagem só marido e mulher, em que a Lavínia sabe que não é a viagem do papai e da mamãe. A gente... Ela sabe que não é a viagem dela. Não é a viagem dela. É. E depois tem a viagem em família. E isso pode fazer, não pode viajar, o dia do casal. A gente tem o dia... Semana passada a gente foi no cinema. Vocês foram ao cinema sem mim? Sim. Tadinha. Ué. Não, tadinha não. Aí a gente fala, então. Ó. Aí o Douglas fala... Agora a criança não ia pro cinema, Quando pô. você tiver o seu marido, você vai ter o seu dia do cinema com o seu marido. Ela tem que querer isso. Ela tem que desejar Se a pessoa não isso. desejar isso, não querer isso, como é que ela vai ter expectativas no casamento se a gente já dá tudo pra ela? Ou então, assim, como que ela vai ter um relacionamento saudável com um homem que não tira tempo pra ela? Então, ela tem que entender que o marido tem que ter tempo com a esposa. Ela sabe que o pai dela ama muito... Ela vê isso em casa, né? O pai dela ama muito a mãe dela. O pai dela ama muito a esposa. Então, tem que ter esse entendimento. Então, a gente tem tempo juntos. A gente viaja juntos, né? A gente faz refeição juntos e sempre tem tempo. E vocês já tiveram que apoiar um ao outro no momento de crise pessoal? Muitas. Não, Muitas. agora eu falei, a vida é um ciclo. Quando um tá em cima, o outro tá embaixo, cara. Dificilmente os dois estão no mesmo tempo. Dificilmente. Eu digo que sempre o que está aqui, né? Tem que dar suporte para quem... Dar suporte, sabe? É igual quando um está muito estressado, está muito em alta, o outro tem que segurar a onda. Então, eu tenho que saber o momento de falar, tenho que saber o momento de reagir. Então, assim, a gente teve crise quando o Douglas saiu da aeronáutica e entrou na polícia, de ter certeza e confirmação de Deus que era isso que Deus queria, né? A gente teve uma crise, muitas dificuldades no processo de engravidar, né? A nossa filha chegou com 15 anos de casado. E ela é um milagre. Eu já tinha perdido algumas gestações. E foi um momento muito, muito desafiador para mim. Como
esposa, em que o Douglas teve que me dar todo o suporte, né, como marido. Então foi muito sofrido isso para mim. E a gente permaneceu firme em Deus, como a gente tem permanecido até hoje. Sim. Chamando Deus para esse momento. Em todos os momentos da nossa vida, a gente tem convidado ao Senhor para estar conosco. E qual é o segredo para manter esse respeito mútuo durante todos esses anos? Sim, Sem Senhor. segredo. Sim, Senhor. Senhor, bate continência mais alto. Eu acho que você... vamos falar empatia. Eu falo você abrir mão, entendeu? Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. E biblicamente é você amar o outro como você ama a si. Se eu não estiver me amando, como é que eu vou amar a Érica? Então, aí é mesmo agora, depois que a gente casou, se eu não estiver amando a Érica, como é que eu estou me amando? Então a gente tem que estar se perguntando o tempo todo. E uma coisa que eu uso muito no meu trabalho, quando a pessoa se identifica como cristão, falando, no teu lugar, o que Jesus faria? Eu jogo a responsabilidade para ele. Então eu fico assim, o que o senhor faria? Aí Paulo falando, falei para você não casar, mano. Aí fica constrangido e lembra o que tem que fazer, que Jesus morreu naquela cruz por nós, e aí a gente lembra o que a gente tem que fazer. Então, saber que casamento não foi feito para se satisfazer, mas para satisfazer o outro. Então, o Douglas me satisfaz e eu satisfaço ele. Esse é o entendimento do casamento. Isso dá certo. Isso funciona. É porque, assim, homem e mulher, dois seres completamente diferentes. O negócio de que a mulher é igual ao homem, isso é causada. Não existe isso. É completamente diferente, completamente em todos os aspectos, porque quando os dois estão unidos, aí é a completa imagem e semelhança de Deus. Porque Deus pegou, se o homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus, só que só vai complementar, né, ou completar isso quando os dois estiverem unidos. E encaixa certinho, cara. Até na parte sexual. Ô, Thay, eu tô aqui pensando, vai vir a pergunta bomba? Vai Vai vir vir. a caixa? Vai, né? Vai vir, já já. Eita! Viu? E aí o homem com a sua objetividade, a mulher com a sua subjetividade e emoções, eles podem ser muito bem sucedidos individualmente, mas quando eles usam essas habilidades juntos, é potência. É potencializado, isso é multiplicado. É multiplicado, até por isso que vem filhos, então enche a terra. E aí, essa semana eu estava conversando com uma senhora e ela estava contando a história de vida não, do empreendimento dela, mas quando ela falou, não, aquilo ali foi construído com meu marido, que não sei o quê, aí eu falei, sabe o que é isso? É Deus, marido e mulher juntos, é operação de Deus na terra. Ela parou e ficou me olhando. E eles construíram um negócio muito bom. Não é melhor serem dois do que Mas- um, né? E aí eu vi que como é que Deus trabalha. Ela não estava falando, ela não tava falando de Deus, era negócio de trabalho. E eu mostrei para ela que Deus é isso. Ele une homem e mulher para fazer coisas grandiosas. Só que às vezes a gente não toma posse disso. E aí tá o homem e a mulher competindo, dizendo quem é o melhor. Não existe o melhor. Os dois juntos são Verdade. melhores. Sim. Verdade. Para finalizar, qual conselho vocês dariam para os casais que estão buscando servir juntos, mantendo um relacionamento saudável? Servir juntos. Isso, a igreja. Muito bom. Solteiros? Solteiros. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que os solteiros cuidam das coisas de Deus. Então, independente, né, se está namorando, se está noivo, enquanto tiver solteiro, namorado é solteiro, né? É bom lembrar. Solteiro, é. Solteiro. Tem gente que acha que não tá, não, tô solteiro não, acha que Tá solteiro. Mudou o status. tem que servir a Deus, tem que servir a igreja, tem que fazer alguma coisa, né? Deus, ele usa quem está disponível, não é quem é o melhor, quem tem mais capacidade, não é? Eu acredito muito nisso. Nós nunca trabalhamos só com criança, mas a gente foi líder de adolescente, líder de jovens casados. Depois que a gente trabalhou em retiro de casais, então nós sempre servimos a Deus, sempre. Até a gente entender que o nosso propósito como casal era trabalhar com família. Mas a gente sempre serviu, a gente sempre esteve à disposição de Deus. Onde quer que Deus nos colocasse, a gente estaria ali servindo a Ele. Então, e quem está solteiro vai com força. Que Deus vai honrar, cara.
Não tem como. Isso aí. Mas eu quero casar. Vai, as coisas vão se encaixar e vocês vão percorrer o mesmo caminho e vocês vão descobrir, talvez que, eu vou casar com ela, ou então eu vou casar com ele. Ou então eu ainda tô na espera, ainda Na tô espera. procurando, né? Mas sentiu que é pra casa? É. Mas não sei qual vai ser o nosso propósito como casal. Deus vai falar, a gente demorou. Não foi de imediato. Tá vendo? Que não foi de imediato que a gente soube que o nosso propósito era com casal e família. Não. Mas a gente estava disponível e servindo a A Deus. gente foi aprendendo esse tempo que a gente não sabia isso. Eu servia no louvor, na cantina, No teatro. teatro O Douglas passou em todo. Nossa! e tudo ao mesmo tempo, e na tesouraria. Na tesouraria, em tudo. Então, Então, assim, sirva isso a Deus. tudo né? foi nos preparando para hoje a gente trabalhar só com casais. Quem vai trazer a caixa? Taranana. É o Rodrigo, que não está mais solteiro. É o Rodrigo ou é o É o Cadu? Rodrigo. Ou é o Cadu? 2 namorados. Entra aqui pra gente te ver. Ai, eu achei que a caixa ia ser minha. Hoje não é minha caixa. Doida pra meter a mão. Hoje a caixa é minha. Olha só, eu nunca tive esse momento de surpresa. Então vamos lá para a pergunta surpresa. Foi de quem, Thay? Oi? Foi de quem? Foi sua? Foi de quem? Foi Dos do- colaboradores foi- aqui? Foi nossa. Foi dos seguidores. Como foi anos. ficar 6 anos pelas esperando? Irmã, foi difícil. Foi difícil, foi duro. Foi duro. 6 anos, né? É muito tempo. É, muito muita água tempo. gelada. A gente não aconselha ficar tanto tempo, né, namorando, abrasando, porque nós decidimos nos casar virgem. Eu era virgem, mas o Douglas também, tá? Não era só eu, não. E o homem, ele sempre vai tentar. Pecava muito em Sempre vai pensamento, tentar, sempre misericórdia. vai Não querer. tinha como ser santo. É. Pecava na cabeça o tempo todo. O tempo todo Difícil. tinha que trabalhar ali. A mente, né? Pensando Sim. nas coisas que vêm do alto. Aí a gente, às vezes, tentava namorar 3, botava a irmã dela no meio. Então, isso é boa. Primeiro, a gente tinha decidido juntos que nós iremos casar virgem. Eu já tinha decidido isso com Deus e quando ele veio, eu falei pra ele, a gente vai casar virgem, tá bom? Tá bom. Então, a gente evitava ficar sozinho. A gente não namorava em carro porque não tinha carro, então era mais fácil. Não dormia um na casa do outro. A gente fugia. A Bíblia fala que é para fugir, não é para resistir. A carne é fraca. Então, uma das coisas que a gente entende é, vamos fugir da tentação. E fugir, né? A gente tem um casal muito querido, que é Nilson e Alcione, que são terapeutas de casal, aqui também. E eles sempre falaram isso, né? Quando o negócio estiver muito quente, afasta. Afasta. Não vai... sinal é verde, né? Pro vermelho. Não vai Tem um amarelo tem um ali, né? alerta no meio. Então, não deixa chegar lá, não. Tá ali, já tá pegando fogo, já tá piscando o alerta. Não avança, não. Às vezes, né? Prudência sempre, né? Recua. Tanto Recua, que volta, a gente foge, tava sai. noivo, já tinha um apartamento, mas eu nem entrava no apartamento. Era na mesma rua do pai dela. Tinha a chave, poderia entrar lá. Não, vamos lá arrumar. Não, nem não foi a pro gente apartamento ficou sozinho. o tempo todo, até o dia do casamento, sem entrar sozinho no casamento, no apartamento. Só entramos quando a gente, de fato, estava casado e a gente teve nossos prazeres ali, né, amor? Isso aí. Douglas casou para fazer sexo. Essa era a motivação principal do Douglas. Também. Eu queria também, óbvio, muito. Mas nós entendemos que a motivação principal de um casamento não pode ser só sexo. A motivação principal é ter uma aliança a 3. Que a aliança só se desfaz com a morte. Tá condenado. Eita, aleluia. Tá condenado. Pelo resto da vida. Então, assim, respondendo a pergunta, foi muito difícil, foi doloroso, mas se você... Passando pela prova, dando Dando glória a Deus. A gente brinca, né? Bota um louvor que ninguém consegue... Tem gente que consegue, né? Que não se sei. desliga, mas... Bota 500 graus de puro fogo e sai fora. Busca aconselhamento. Sim. Porque hoje tem mais a questão do discipulado, então fica mais fácil você Nessa tá... época não tinha. Você
pô, meu irmão, Não tinha New Way, não tinha ninguém aconselhando. não tinha discipulado, curso não de tinha noivos. nada. Então hoje procura o discipulador, pede ajuda. Isso. Entendeu? Escolhe um casal para você prestar contas. Tem gente que às vezes não tá fazendo, não tá se segurando, mas tá envolvido na pornografia, na masturbação. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Porque não adianta, você não tá fazendo sexo, mas tá fazendo isso. Então tem que buscar ajuda. Pra quê? Pra avançar, porque senão você depois vai levar todas essas coisas ruins pro casamento. É isso, Thay. História de nós dois, né, amor? É. Quantas histórias. Tem bastante, mas Não, eu nem perguntei tudo que eu queria perguntar. Eu A gente faz Pulei parte pro final. depois, tá? depois a gente fala. Obrigada, tá? Tá aqui com nada, a foi um Nada. prazer estar aqui no New Way Cast. gente. Obrigada, gente. Que Valeu. honra. Valeu, Rodrigo. Obrigada, Cadu, Rodrigo, Cadu. toda a equipe aqui. Muito obrigada a você. Espero que você tenha sido abençoado, que você possa compartilhar aí o nosso podcast, ficar ligado aqui na Atitude TV, no nosso Instagram, Sou New Way, para que a nossa história possa contribuir na sua história, no seu relacionamento. Meu beijo. Meu abraço. Tchau, 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 gente. Até a próxima. Tchau. Fala, galera. New Age Cast. Podcast